Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. O tema desse vídeo são os requisitos técnicos de uma faca de cozinha. A primeira questão a se considerar é a seguinte: quando mencionamos o termo faca de cozinha, nós estamos utilizando um termo genérico. Porque, pessoal, na realidade não existe apenas um modelo de faca de cozinha. Existem diversos modelos diferentes, dezenas e dezenas de modelos diferentes de facas que são projetadas especialmente para utilizar na cozinha. Por exemplo, nós temos facas desenhadas especialmente para cortar ossos, para cortar legumes, outras para descascar frutas, outras são as facas principais, outras são facas para trabalhar com peixe, tá? Mas convencionou-se citar o termo faca de cozinha quando estamos falando desse estilo de faca aqui, que é uma faca principal, que também é chamada de faca de chefe ou faca do chefe de cozinha, tá? E eu vou explicar algumas coisas dela. Essa especificamente é um modelo denominado Sabatier, tá? Sabatier é um termo de origem francesa, vem da região de Thiers, na França, onde duas famílias, historiadores ainda debatem para definir qual dessas duas famílias que tinham o mesmo nome Sabatier, e as duas começaram a produzir esse estilo de faca mais ou menos no mesmo determinado período da história. Historiadores ainda tentam definir qual das duas famílias iniciou primeiro, mas por enquanto ainda é um termo inconclusivo. Então, Sabatier é um nome que vem da região de Thiers, na França, que ficou muito famoso justamente pelo desenvolvimento desse design de faca de cozinha, que certamente, pessoal, é o modelo de faca de cozinha mais reproduzida no mundo. Tanto como falamos em termos industriais, principalmente, mas muito provavelmente também nas facas feitas por cuteleiros custom, é um dos modelos mais reproduzido, acredito eu que seja o mais reproduzido. Por quê, pessoal? No meu ponto de vista, é a melhor faca de cozinha, que é o melhor modelo de faca de cozinha que existe, e nós vamos explicar especificamente. Um detalhe legal sobre essa Sabatier é o seguinte: ela é uma máquina perfeitamente projetada tanto para o trabalho na cozinha quanto para o trabalho no churrasco, tá? As medidas de lâmina mais produzidas são de 8 polegadas e 10 polegadas de lâmina, tá? Geralmente quando um cliente me procura querendo uma Sabatier, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você vai utilizar essa faca exclusivamente na cozinha ou você eventualmente também vai utilizá-la no churrasco? Ah, não, vou utilizar no churrasco. Aí a minha recomendação é sempre a mesma: adquira uma faca com 10 polegadas de lâmina. Por quê, pessoal? Às vezes você vai estar trabalhando com peças grandes de carne e uma faca um pouquinho mais comprida trabalha melhor, tá? Agora, se eventualmente você for usar exclusivamente na cozinha, talvez uma faca de 8 polegadas seja mais interessante. Especialmente se a sua esposa, sua companheira, sua namorada for fazer o uso das facas, tá? Normalmente as mulheres preferem facas um pouquinho menores, elas são um pouquinho mais leves, um pouquinho mais versáteis, mais manobráveis, digamos assim. Agora, os profissionais, sejam mulheres ou homens, via de regra, preferem as facas com 10 polegadas de lâmina, tá? Primeiro detalhe a respeito dela aqui, ó, é que esse método construtivo dela é uma faca integral, ou seja, é uma faca feita a partir de uma única peça de aço. Tudo que vocês veem em aço nessa faca é uma peça só, tá? Não existem montagens, tá? Essa técnica foi desenvolvida no sul do país,
por cuteleiros da Serra Gaúcha e é uma técnica copiada no mundo inteiro hoje, em diversos estilos de faca, não somente nas facas de cozinha, tá? Mas em diversos outros estilos. É uma técnica muito interessante e muito respeitada, justamente por ser um pouco mais difícil de ser feita. Determinados modelos são extremamente mais difíceis de ser feitas integralmente e que, obviamente, confere uma resistência mecânica diferenciada à peça, tá? Primeiro detalhe a respeito da sabatia aqui é justamente o que diferencia ela, sob o meu ponto de vista, da Santoku japonesa, tá? Acredito eu que como faca principal, depois da sabatia, a Santoku japonesa é a faca mais utilizada no mundo depois desse modelo aqui, tá? Creio eu que o principal diferencial é que a Santoku ela tem uma ponta bem mais caída e ela tem uma ponta bem menos agressiva, tá? Esse talvez seja o principal motivo de eu preferir uma sabatia em detrimento de uma Santoku. Por quê? Tendo uma ponta bastante agressiva, você pode, por exemplo, se estiver trabalhando com carnes, para limpar uma peça de carne, tirar gorduras, sebos, nervos, a ponta mais fina, você vai ter um pouco mais de facilidade, vai ser um trabalho mais preciso. Por isso também, por isso especialmente que eu prefiro, mas eu também gosto da Sabatier, porque ela tem um design muito elegante, tá? E além de elegante, é um design bem agressivo, né? Eu costumo dizer que uma Sabatier bem feita lembra bem um carro super esportivo. Acho que as linhas dela são maravilhosas, são muito elegantes e agressivas. Quando eu falo da ponta, pessoal, estou falando de uma ponta agressiva, eu estou falando tanto na visão lateral, no perfil, quanto na vista superior. Espero que esteja dando para você ver, tá? Para vocês verem no vídeo. A ponta vem fininha, 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 até praticamente desaparecer, tá? Então é importante que seja uma ponta fina. Com relação ao design da lâmina, muita gente na hora de fazer uma sabatier se confunde achando que é uma spear point. O que é uma spear point? É uma ponta de lança, tá? A spear point, a curvatura do dorso é exatamente igual à curvatura do fio, tá? Mas isso não é típico da sabatier. A sabatier tem uma drop point, ou seja, a ponta cai, mas o fio sobe mais. Então a curvatura do fio é mais acentuada do que a curvatura do dorso. Se vocês olharem nessa posição, por exemplo, estou tentando mostrar como existe uma certa curvatura aqui no fio. Essa curvatura é proposital, óbvio, tá? Para quê? Para que o chefe, quando estiver cortando sobre a tábua, ele pode fazer um movimento de mata-borrão sem que o fio perca contato com a tábua em momento algum e ele trabalhe com a faca funcionando como se fosse uma guilhotina, tá? Então, por isso, essa curvatura um pouco mais acentuada na ponta, justamente para dar apoio, para a faca não precisar ficar saindo, não perdendo o contato com a tábua, tá? E ele simplesmente faz uma gangorra aqui, um movimento de mata-borrão e trabalha velozmente, cortando como se fosse uma guilhotina, tá? Com relação à altura da lâmina, é interessante que a lâmina seja um pouquinho mais alta, lembrando que existem sabatias mais estreitas, tá? Mas se a lâmina for um pouco mais alta, o usuário vai ter um espaço mais adequado entre os seus dedos e a tábua, tá? Ou seja, o fio vai tocar a tábua e os dedos não vão tocar a tábua. Vai ser mais confortável, mais tranquilo de utilizar sobre a tábua, que é o principal uso da sabatier, tá? Normalmente eu faço as minhas sabatier entre 45 e 55 milímetros de largura, tá? Mas não é necessário que seja excessivamente larga. Com relação ao dorso, tá, pessoal? O dorso da lâmina não precisa, entendo eu, ser um dorso muito espesso, tá?
Por quê? Se ela tiver um dorso de tamanho médio ou mais puxado para o fino, a faca vai ficar mais leve, tá? Esse é um aspecto que eu julgo ser importante para uma sabatia. Muito embora alguns clientes prefiram facas um pouco mais pesadas. E a gente respeita e não há problema nenhum nisso, tá? Mas, para uso geral, eu procuro deixar as minhas facas mais leves. Por exemplo, essa aqui eu já pesei, ela está com 267 gramas, tá? Não é tão leve, normalmente eu faço sabatias com 220, 230, mas o cliente queria um pouquinho mais robusta e eu fiz essa um pouquinho mais reforçada, tá? Mas, só para vocês terem uma ideia, uma faca do mesmo tamanho, essa faca aqui está com 15 polegadas e meia de comprimento total. Se fosse uma faca de campo, ela pesaria mais ou menos 400, 450 gramas, tá? Uma faca que tem o mesmo comprimento. Então, aí existem detalhes no projeto que proporcionam uma aplicação mais adequada para essa faca na cozinha e para outra faca que vai ser usada no campo, uma faca mais robusta, mais pesada, que vai cortar mediante impacto, tá? Então, voltando ao dorso, não precisa ser um dorso muito pesado, tá? Aí pode-se respeitar tanto o gosto do cliente quanto do cuteleiro, mas também nada impede que se faça um pouquinho mais espessa do que isso, tá? Um recurso que eu sempre faço nos dorsos das minhas facas de cozinha é sempre deixá-los abaulados. Por quê? Porque o chefe ele toca muito o dorso quando está trabalhando. Aqui com o polegar, aqui com esses dedos, esse tipo de empunhadura é muito comum que o chefe faça, tá? Avança a mão fora do cabo, tá? Então, se tiver um dorso com perfil com o topo quadrado, essa quina aqui vai ficar um pouquinho mais viva e não será tão confortável, tá? Então eu tento fazer o dorso mais abauladinho, essa quina fica um pouco menos agressiva e fica mais gostoso ao toque, tá? Com relação à calha, tá, pessoal? A sabatia original tem uma calha aqui, tá? O nome dessa região da faca, pessoal, eu minto, não fui eu que criei, eu aprendi com o Luciano Dornelles, tá? Mas é um termo que a gente usa muito, porque faz mesmo uma função de calha, tá? Ela tem algumas funções. Primeiro, é uma região que fica mais grossinha aqui na faca, tá? E eu vou explicar por que eu deixei de utilizar na sabatia, tá? A função de calha, justamente porque ela é mais grossa aqui, as seivas dos alimentos, sangue, gordura, suco dos legumes e tal, que chegam nessa região, eles tendem a tocar a calha e escorrer, voltar para a tábua, evitando que esses líquidos passem para o cabo e a empunhadura fique menos segura porque o cabo fique molhado, tá? Essa é a primeira função. A segunda função seria a seguinte: nessa região aqui, ó, a calha fica muito mais espessa. Então, ao toque do dedo indicador à frente, fica mais confortável do que está aqui, tá? Então, essa seria uma outra função. E uma terceira função é que aqui embaixo, no fio, onde começa a cortar aqui embaixo, ela é mais espessa e não corta. Então, teria a vantagem de quando se faz o movimento de mata-borrão em alta velocidade, essa faca nunca vai fincar na tábua, porque existe ali um anteparo, onde ela vai tocar, bater e voltar para cima sem fincar na tábua. Por que, pessoal, eu escolhi tirar as calhas da minha sabatia? Por uma questão de custo-benefício para o usuário. Conversando com o mestre de Airfisk, ele me aconselhou o seguinte: tire a calha por dois motivos. Primeiro, sem a calha é muito mais fácil de você afiar, porque quando eu vou afiar, eu posso passar o fio, atravessar a pedra no outro sentido, que eu não arranho a lateral da faca aqui, tá? Com a calha é mais difícil, você vai afiar e tem que parar na calha, afia e para na calha. A calha não pode cruzar a pedra, que você pode riscar a lateral dela, tá? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a faca começa a cortar desde o comecinho, tá? O comecinho do fio já é bastante afiado. Ou seja, se você estiver cozinhando com apenas uma faca, você pode descascar alho, descascar cebola com essa pontinha aqui, tá? Você põe o legume aqui nessa pontinha
e pode descascar. Então é um requisito bastante interessante que funciona melhor numa sabatier sem calha, tá? E eu tenho feito assim, tenho gostado, meus clientes têm gostado e eu acho que é uma evolução ao projeto, tá? Uma outra questão, pessoal, de suma importância aqui, provavelmente a questão mais importante com relação a uma faca de chefe de cozinha é a geometria de fio, tá? É isso que diferencia principalmente uma faca desse tamanho projetada para uso na cozinha de uma faca do mesmo tamanho projetada para uso no campo, tá? A faca de cozinha, pessoal, ela se assemelha muito mais a um bisturi ou a um gilete do que a um machado, tá? Já a faca de campo, ela se assemelha muito mais a um machado do que uma faca em si, tá? Vou explicar. Muita gente me pede para fazer vídeos explicando a respeito de geometria de fio. É quase impossível, pessoal, porque não dá nem para medir a questão da geometria de fio. Isso é uma coisa que o cuteleiro vai desenvolvendo um feeling com o passar dos anos e com a experiência de passar o dedo ali no finzinho da lâmina, próximo ao fio, e ver como está essa curvatura, como está a finalização ali. Eu vou explicar isso com os dedos a grosso modo. Uma faca de cozinha, ela é bem mais fina assim, tá? Mais agressiva. Uma faca de campo, o fio ficaria mais ou menos assim, muito mais robusto. Por quê? Já no início da região do corte, eu preciso ter muito mais resistência mecânica. Por quê? Porque a faca de campo é uma faca utilizada para cortar batendo. A faca de cozinha não é projetada para isso, pessoal. Essa faca é extremamente agressiva no fio, tá? Para justamente que o usuário produza cortes delicados e precisos sem ter que fazer força. Quanto mais robusto o fio, mais força você tem que fazer para poder cortar os alimentos, tudo bem? E aí entra uma questão que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu fiz uma faca dessa para um cliente, eu quero uma faca de cozinha, uma faca de churrasco e tal. Fiz a faca, mandei para o cliente, pouco tempo depois, ele me mandou, uns 2 meses depois, tá? Ele me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte: eu tive um problema com a faca, tá? E ela talvez careça de alguns reparos. Você pode verificar isso para mim? Eu falei, claro, coloca a faca no correio, manda a faca para mim, eu vou ver o que aconteceu. Pessoal, quando chegou a faca, eu fiquei aterrorizado porque eu nunca vi uma faca de cozinha tão maltratada, tá? O cabo quebrou ao meio aqui, tá? A faca tinha 2 dentes enormes no fio e a ponta, um tanto assim da ponta, foi arrancado fora, tá? Eu bati o olho na faca e imediatamente identifiquei que o cara fez o seguinte: ele pegou a faca e foi para a selva, tá? Foi para a selva, foi cortar mato, foi abrir mato e, lógico, ele destruiu a faca facilmente, tá? O cabo de uma faca sabatier, pessoal, ele é fininho, ele é estreito, é um cabo que eu vou explicar mais com detalhes agora, feito para cortar ali com precisão, não é uma faca para bater. A geometria de fio não é de machado, pessoal. Isso aqui é como se fosse um gilete, é como se fosse um bisturi, é para cortar com precisão. Por que que quebrou? Porque pegou uma faca feita para cortar cebola e carne, por exemplo, e bateu em madeira em alta velocidade, com força. Esse fio aqui, ele é usinado extremamente fino. Por que que quebrou? Porque quando eu faço tratamento térmico, tento deixar a dureza do fio um pouco mais elevado, porque quanto um pouquinho mais dura, ela vai ter um pouco mais de retenção de fio, ou seja, você vai usar a faca no seu churrasco, na sua cozinha, e ela vai demorar mais tempo para ter que ser reafiada. Então a gente deixa ela um pouquinho mais dura, mas definitivamente não é uma faca que foi projetada para bater. Então o cliente pegou, foi para o mato, destruiu a faca. Depois que eu conversei com alguns amigos e relatei essa situação, eles me contaram que passaram por situação semelhante, tá? Por equívoco do cliente. E aí o que eu tive que fazer? Eu falei, meu irmão, sinto muito. É uma faca projetada especificamente, totalmente desenhada para funcionar bem na cozinha e no churrasco. Você pegou e foi para a selva, tá? Destruiu a faca. Eu falei, você me perdoa, eu não tenho o que fazer com a faca.
tá? Uso indevido, expliquei obviamente que de maneira técnica, de maneira delicada, mas eu falei, eu não tenho o que fazer, a faca foi completamente destruída. Se você quiser, eu posso fazer outra para você, mas essa aqui está destruída, tá? 2 dentes enormes no fio e arrancou a ponta e quebrou o cabo ao meio, ou seja, não sobrou faca, tá? Só a título de curiosidade, você pegar uma faca de cozinha e entrar na selva com ela é a mesma coisa que você querer trabalhar nesse parafuso com essa chave, tá? É um erro tremendamente absurdo, tá? Como última questão técnica a explicar a respeito da faca de cozinha aqui é a questão do cabo, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma faca de 15 polegadas e meia, quase 16, tá? Se eu fosse fazer uma faca de campo, eu usaria esse perfil de cabo, tá? Só para vocês entenderem, a gente faz esses perfis de madeira fininhos, tá? Para você não ter que ficar desenhando cabo por cabo sobre o bloco da madeira. Você coloca lá, risca o perfil e corta na serra-fita. Esse é o meu perfil que eu uso para facas de cozinha, tá? Para facas do mesmo comprimento, tá? Então é completamente diferente. Se eu for colocar aqui um na frente do outro, ó, olha pessoal, a diferença de massa que tem um cabo de faca de campo para um cabo de faca de cozinha, tá? E as duas podem ser em tese com o mesmo comprimento, 16 polegadas de comprimento, tá? A faca de campo tem um cabo muito maior porque eu preciso de muito mais superfície de contato. Quanto mais superfície de contato, mais amparo eu tiver do cabo nos meus dedos e na palma da mão, melhor vai ser a questão de segurança. Por quê? Porque a faca de campo ela é feita para cortar mediante impacto. Ou seja, quanto mais superfície de contato eu tenho no cabo, mais facilmente eu vou controlar as vibrações dessa faca na minha mão, tá? A faca de cozinha já funciona diferente, tá? A faca de cozinha ela tem que ter um cabo mais fino, o comprimento não é tão diferente, mas é um cabo bem mais fino, tanto visto lateralmente quanto visto por cima. Vocês podem notar que a gente procura deixar o que a gente chama de formato de garrafa de Coca-Cola, parece aquela garrafa tradicional de 300 ml de vidro de Coca-Cola, tá? Ela é bem mais, o cabo é bem mais acinturado nessa região e também nessa região, que dá um grande conforto na mão. Vocês podem ver que é um cabo bastante fino. Por quê, pessoal? A faca de cozinha é uma faca que o usuário pega e solta o tempo inteiro. Ele pega, corta alguma coisa, larga a faca, pega o sal, joga o sal, pega a faca de novo, corta alguma coisa, pega o liquidificador, solta e pega. Então esse soltar e pegar diversas e diversas vezes durante o uso facilita muito se a faca tiver um cabo mais fino, um cabo mais acessível, tá? Não significa que uma pessoa com uma mão grande, por exemplo, eu tenho uma mão bem desproporcional, a minha altura, meu palmo tem 27 centímetros, é uma mão muito grande, tá? Não significa que não fique bem para uma mão tão grande, tá? Ela fica boa para uma mão de mulher, por exemplo, que tem uma mão pequenininha, e para minha mão, que é completamente desproporcional à minha altura. Mas acho necessário que seja um cabo mais fino, de mais fácil acesso, tá? Completamente diferente de uma faca de campo. Pessoal, todos esses pontos que eu elenquei, claro, como eu sempre digo nos meus vídeos, são meramente o meu ponto de vista. Claro que eu respeito opiniões em contrário, eu respeito outros pontos de vista, não estou tentando aqui criar um debate, eu estou simplesmente referenciando numa boa faca de cozinha quesitos que eu julgo serem importantes, tá? E eu sei que isso de alguma forma tem ajudado muitos cuteleiros, especialmente cuteleiros que estão em início de carreira, porque é uma boa referência para você poder construir as suas facas, tá? Inscreva-se no meu canal do YouTube. Se você se inscrever, você vai estar recebendo um aviso a cada vídeo novo que eu publicar, tá? Visite meu blog Berardo Facas Custom e, se você puder, também compartilhe esse vídeo, que vai estar ajudando a gente disseminar conhecimento técnico da cutelaria no Brasil, sendo certo que nós praticamente não temos quase nada, temos pouquíssima coisa
em literatura portuguesa, em língua portuguesa, sobre cutelaria, tá? Então acredito que os vídeos e os artigos técnicos do blog têm ajudado muito nessa questão, tá? Um abraço de todo o meu coração, que Deus abençoe a todos vocês.